Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam acompanhando a nossa leitura. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. É um capítulo bem pequeno, mas um capítulo muito importante que tem algumas questões muito importantes para a gente refletir. Primeiramente, vou começar lendo com vocês a partir do versículo de número 7, que diz assim: Levaram a Jesus o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos entenderam e estenderam as vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apunhado nos campos. Os que iam à frente dele e os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Bom, para a gente entender aqui o que está acontecendo, nos versículos anteriores, Jesus pediu para que seus discípulos fossem atrás de um jumentinho para que ele fizesse a entrada em Jerusalém. Então Jesus está voltando a Jerusalém. A gente já está passando aqui para a parte final, né, do Evangelho de Marcos. Tem só mais alguns capítulos aqui. Então a gente está chegando naquela parte mais derradeira do ministério de Jesus. E é interessante, no texto que a gente acabou de ler, que a maioria das pessoas ainda não entenderam, simplesmente não entenderam o que Jesus veio fazer. Né? A gente viu aqui que, por exemplo, nessa entrada, eles estenderam as suas vestes para que passasse, colocaram folhas de ramos no chão e gritaram: bendito esse que vem, que é filho de Davi, que vai reinar como Davi reinou. E a proposta de Jesus é uma proposta totalmente oposta do reinado de Davi. Né? Davi, ele se tem toda essa questão sobre Davi, até mesmo pelos judeus, porque Davi foi um rei vitorioso, triunfalista, e que conquistou várias terras, conquistou várias nações, trouxe poder para Israel, trouxe riquezas para Israel, fez com que Israel subjugasse outras nações. Mas só que essa nunca foi a proposta de Jesus. Essa, inclusive, era a proposta do Messias esperado pelos judeus. E por isso que os judeus rejeitaram Jesus, porque Jesus não veio fazer o que Davi fez. Jesus não veio para ser o Messias triunfalista, o Messias que ia resolver os problemas de Israel e que ia fazer com que Israel subjugasse as outras nações. Jesus foi aquele que foi enviado para a libertação de todos, não só de Israel, mas de todos. E não faz sentido Israel ser libertado de um sistema autoritário, de um sistema escravagista, de um sistema que subjuga Israel, e Israel passar a fazer aquilo que os romanos faziam. Israel começar a subjugar, Israel começar a dominar sobre outros povos. Não faz sentido nenhum. Esse não é o propósito de reino, não é o propósito de vida que Jesus nos convida, que Jesus tem como proposta para o ser humano. Então, só aí a gente vê que mesmo depois de tudo que Jesus fez, mesmo depois de tudo que Jesus falou, eles ainda não entenderam. E os discípulos de Jesus também ainda não entenderam que não é essa a proposta dele. E é interessante como a gente vê, inclusive, nos dias de hoje, né, se falar de Israel, que Israel é a nação eleita, que Israel é a nação escolhida, que Deus tem propósito sobre uma determinada nação. Deus tem propósito sobre todos. Deus ama e acolhe a todos. Deus não tem uma nação preferida. Deus não tem uma nação sua. A sua nação são todos os povos. E Jesus veio nos mostrar isso, né? Que a graça de Deus se estende a todos, não se estende só a Israel. E não faz sentido que uma nação fique sobre outra nação.
segundo essa ótica de Cristo. Então a gente vê aqui uma entrada em que as pessoas ainda estão aguardando esse Messias e as pessoas vão se decepcionar, porque Jesus não é esse triunfalista, Jesus não é esse que vai vir para subjugar, para condenar, para matar. Não é esse o Espírito de Jesus. Bom, continuando aqui então, vamos ler agora o versículo 15, tá? Do capítulo 11, que diz assim: Chegaram a Jerusalém e, entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse objeto através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ó, aqui ainda Jesus fala, minha casa será casa de oração para todos os povos, não só para Israel, né? Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e dos escribas ouviram isso, procuravam como fazer-o perecer, procuraram como matar, uma forma de matar Jesus. Eles o temiam, pois todas as multidões estavam maravilhadas com seus ensinamentos. Olha só, aí Jesus chega nessa cidade santa, onde é ali que se acumula, segundo a tradição judaica, toda a santidade de Deus em Jerusalém, dentro do templo, e Jesus encontra um templo totalmente corrompido dentro da cidade santa. É muito interessante a gente perceber isso também, né? Que Jesus é contra esse tipo de comércio dentro do templo, pessoas que usam a religião para fins de comércio, pessoas que usam religiões para enriquecer, pessoas que usam religião para projetos de poder, seja lá qual for esse projeto de poder. Usam religião para projetos de poder, para projetos de enriquecimento. Alguns historiadores vão falar que aqui é onde realmente começou a se bolar um plano para silenciar Jesus, para matar Jesus. Essa foi a gota d'água, e a partir daqui é que começaram todas as conspirações para poder matar Jesus, né? Porque Jesus mexeu com pessoas poderosas, com religiosos poderosos, com pessoas de influência, né? Mexeu com essas pessoas. E porque essas pessoas comercializavam a fé. E comercializavam a fé e ainda tiravam dos mais pobres, porque os mais pobres também tinham que comprar para sacrifício, né? Então usava-se essa questão do sacrifício, essa obrigatoriedade do sacrifício para se obter dinheiro, inclusive dos mais pobres. Nunca foi propósito de Deus tirar dinheiro de ninguém, enfim. E ainda mais nessa situação. Eu acho que era o contrário, né? A religião deveria ajudar as pessoas mais pobres e não tirar dinheiro dos mais pobres. Então, Jesus aqui começa então pelos fariseus, os chefes da sinagoga, um plano para silenciar Jesus, porque Jesus estava incomodando essa galera aqui. E, bom, vou ler com vocês também lá no versículo 27, que diz assim: Foram de novo a Jerusalém, e enquanto eles circulavam no templo, aproximaram os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntavam: Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? E aqui vem uma conversa sobre a autoridade. De onde vem a autoridade de Jesus? Porque a autoridade de Jesus, o povo escutava Jesus e não escutava os fariseus, os chefes da sinagoga, tinha maior dificuldade em escutar essas pessoas do que a Jesus. Porque a autoridade de Jesus vinha justamente porque tudo que ele falava estava de acordo com o que ele fazia. Jesus não só falava, mas ele vivia de acordo com aquilo que ele falava. Havia uma plena harmonia em tudo que Jesus falava
com aquilo que ele vivia, com aquilo quem ele era. Então as pessoas enxergam quando a gente fala só por falar, quando a gente realmente, quando nós somos aquilo que nós falamos, quando as nossas atitudes estão em pleno acordo com aquilo que nós falamos. A autoridade bíblica vem daí. A autoridade bíblica não vem de um poder espiritual, mitológico, que Deus derrama sobre a gente. A autoridade bíblica vem quando a nossa vida está alinhada com aquilo que a gente fala, está alinhado com aquilo que a gente prega. Então, quando aquilo que nós somos é um espelho daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente fala. A autoridade vem em ser aquilo que a gente fala. A autoridade de Jesus vem nesse sentido. Não é um poder espiritual que é derramado sobre alguma pessoa. Isso não tem nada a ver com autoridade segundo o Evangelho, segundo a Bíblia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão. Peço para que vocês continuem acompanhando. Falta pouco, temos mais poucos capítulos aí pela frente. E encontro vocês aí na semana que vem para a leitura do capítulo 12. Um abraço a todos.